Olha, aqui é nesse bate-papo aqui descontraído com o ministro, né? Aldo Rebelo, nosso amigo que está aqui visitando o Pará, né? Num evento da FEAPA, que é a Federação da Agricultura aqui do Estado, que o convidou, né? Inclusive você esteve em Marituba, né, ministro? Boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria voltar aqui à nossa querida cidade de Belém e ao glorioso estado do Pará. Ministro, você foi muito bem recebido aqui, né, pelo setor produtivo, pelo setor da agricultura, e você esteve em Altamira também, não é isso? Estive em Altamira, estive em Marabá e vou fazer um percurso mais longo aqui no Pará. Vou a Santarém brevemente, depois vou a Xinguara, vou a Paragominas. Vou fazer o lançamento do meu livro e discutir o tema do momento, que é a Amazônia, o Brasil e o mundo. É isso mesmo. Inclusive nós aqui, Amazônia, né, temos aí algumas constatações, e entre elas de que muito pouco se discute da Amazônia com os da Amazônia. É como se nós não fôssemos protagonistas, né? Nós temos uma maldição de sermos coadjuvantes nos grandes debates sobre a Amazônia, sobretudo no eixo sul-sudeste e no exterior, né? E eu estava prestando atenção no começo da sua palestra, você falava sobre uma coisa, um termo, inclusive, que o presidente Lula cunhou nos seus primeiros mandatos de presidente, que é a visão de que a Amazônia tem que ser um santuário, né? Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, a Amazônia muitas vezes é tratada como se fosse uma colônia do Brasil. Os europeus não tinham as suas colônias na África, na Ásia, e tinham soluções sem consultar as colônias. Muitas vezes, o sul e o sudeste do Brasil, não todos, mas alguns, principalmente na mídia e em Brasília, tratam a Amazônia como se fosse uma colônia do Brasil, como se eles tivessem as soluções para as questões da Amazônia sem discutir com a Amazônia ou com os amazônidas. Em segundo lugar, prevalece também, muitas vezes, a ignorância. Eles não conhecem, não têm informação, não sabem, por exemplo, que o estado do Pará é responsável por uma parcela importante do saldo da balança comercial do Brasil. São Paulo é deficitário nas contas externas. O Pará, o Mato Grosso, é que fazem o saldo da balança comercial do Brasil. É quem adquire os dólares que muitas vezes a classe média de São Paulo vai gastar na Europa, nos Estados Unidos. Então, é preciso ouvir a Amazônia, exaltar a Amazônia pelas suas virtudes, pelas suas qualidades, e não apenas focar nos seus defeitos e nos seus problemas, como é o caso que geralmente acontece. E a ideia de que a Amazônia é um santuário desabitado, ou que deveria ser desabitado, desconhecendo que a Amazônia tem uma atividade econômica muito grande. Se você pegar o estado do Pará, a mineração, a agricultura, a pecuária, já tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil. O Pará já tem um rebanho bovino maior do que o da Austrália, que deverá ser o terceiro exportador mundial de carne. Então, essa realidade é que o Brasil, principalmente o Sul e o Sudeste, desconhecem, mas precisam conhecer. Ministro, na sua visita em Altamira, recente, o UOL, né, o portal UOL Notícias, publicou uma entrevista, não sei se você já teve acesso a ela, onde você fala de forças ocultas que impediram ex-presidentes de conseguirem resolver essa questão do garimpo. E você cita, inclusive, 2 artigos da Constituição que toca nessa questão que não é regulamentada. Assim como também você, como jornalista, sabe que nós temos uma dívida, né? Os constituintes têm uma dívida, ou pelo menos os parlamentares, depois dos constituintes, têm uma dívida que é não regulamentar também a Constituição no que trata a questão das telecomunicações, né? Do direito de outras pessoas também usar o espectro, né, da radiodifusão. Então, acaba sendo concentrada na mão de 8 grandes famílias, o principal bolo orçamentário da publicidade que vai para televisão e rádio. A que se dá essas forças ocultas? Não sei se você pode falar mais abertamente sobre isso, mas eu acho que é importante para a sua carreira política e como jornalista
que você nos oportunize falar um pouco melhor sobre isso, porque o Brasil tem muita coisa oculta, né? Muita coisa que precisa passar limpo para as futuras gerações ver se a gente tem um país com mais dignidade, com mais justiça e equidade, né? No caso da mineração em terras indígenas, são 2 artigos da Constituição, o 176, o 231, que autorizam a mineração em terra indígena. Isso está na Constituição desde 1988. Nunca foi regulamentado. O presidente Sarney tentou no governo dele, o presidente Fernando Henrique, o presidente Lula 2 vezes enviou projetos para a Câmara tratando da regulamentação dessa autorização, porque os índios querem, porque essa riqueza está nas terras deles, mas isso sempre terminou sem uma conclusão, naturalmente obedecendo a interesses de forças ocultas, como diria o presidente saudoso Jânio Quadros, mas que a gente pode desconfiar. É evidente que o ouro extraído ilegalmente custa muito mais barato do que o ouro extraído legalmente. O ouro extraído legalmente tem que ser registrado, pagar imposto, 60% fica no município de origem, 25% fica na União, 15% fica no Estado. Então, se você tira um ouro ilegalmente, você vai comprar muito mais barato. Então, isso nunca foi regulamentado. E há o caso também do garimpo. Tem um artigo na Constituição, o 174, que diz que o Estado deve estimular, priorizar a atividade do garimpo para proteger o meio ambiente, para proteger o tesouro, porque o garimpo ilegal ele tem evasão fiscal, para proteger os direitos do garimpeiro. E depois, como se não bastasse esse artigo da Constituição, em 2006, eu era presidente da Câmara, o presidente Lula enviou o projeto do Estatuto do Garimpeiro. Esse projeto tramitou durante 2 anos e foi votado em 2008. O Brasil tem o Estatuto do Garimpeiro que manda, a palavra é essa, manda priorizar o garimpo em associação cooperativa de garimpeiros. Por quê? Porque você atende uma demanda social muito mais ampla. Ao invés de dar um monopólio a uma grande empresa como a Vale do Rio Doce, você dá a uma cooperativa de garimpeiros. Que pode reunir mais de 1.000, 2.000 associados. Distribui melhor a renda. Aquela renda tende a ficar no município. Ninguém sabe onde estão, sei lá, os acionistas da Vale do Rio Doce, de uma mineradora estrangeira, onde é que eles vivem. Deve viver nos Estados Unidos, na Europa, França, na Alemanha. no Japão. O garimpeiro ele vai consumir o seu dinheiro ali, ele vai gastar no comércio do município, a alimentação dele vai ser ali, não vai para um acionista que está sei lá onde. Especulando apenas na bolsa. Né? Isso está no Estatuto. E por que essas áreas não foram demarcadas para o garimpo? Porque esses brasileiros são obrigados a viver na clandestinidade. Isso também é uma coisa que precisa de explicação e que precisa de solução.